Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Que Deus os abençoe. Hoje é dia do doutor Renato, ele que sempre traz uma mensagem positiva, uma visão positiva das coisas e anda aí tendo a cada 100 coisas que ele fala, 100 estão sendo bem assertivas e estão acontecendo. Isso, coisas que ele falava semanas atrás, estão acontecendo agora. Agora sim, doutor Renato, um bom dia para o senhor. Seja bem-vindo, queridinho do público. Tudo bem? Bom dia, cara. Tudo ótimo, né? Com esse bom humor aqui, não tem como estar, né? Doutor Renato, então vamos já falar de Caio Coppola, que entrou ali no STF contra o senador Rodrigo Pacheco por censura. O que está acontecendo com o nosso querido jornalista Caio Coppola, que divide emoções? Camila, sou contra esse tipo de ação. A conta do Rodrigo Pacheco é privada. Ele bloqueia quem ele quiser. Percebe? Ele não está bloqueando uma conta do Senado, né? Uma conta pública, onde passa informações oficiais de uma forma ali, institucionalizada, de uma forma legalizada. Então, não existe um direito, né, a ser concretizado que restrinja a liberdade de escolha do próprio senador gerir a sua conta, sua rede social. Não vejo sentido nisso, mas é a chamada judicialização da vida sendo promovida, inclusive, para as pessoas de bem, como é o Caio Coppola. Não tenho a menor dúvida de que ele é uma pessoa de bem, que quer o bem do país, que as coisas funcionem, né? Mas eu vejo que não é por aí. Não é por aí. Você está se alimentando um dragão, está se alimentando a ideia de se constitucionalizar qualquer ato da vida privada de qualquer pessoa, né? E a gente não vai para um bom caminho nessa linha, nessa direção. Não é por aí. Doutor, por falar em alimentar dragão, e não é por essa linha, nós temos o Rodrigo Pacheco, já que estamos falando em Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco encarta embaixador da China. Pacheco fala em adensar parceria global, logo com a China, que está aí a todo vapor tentando impor o comunismo no mundo, a censura, o controle inclusive de natalidade, tá? E ele diz o seguinte, ele enviou uma carta ao embaixador da China, Yang Yaming, e nela ele fala da importância do relacionamento relevante e construtivo com a República Popular da China. E o Congresso, na verdade, não está dando aí muito valor para quem amanhã vai nos engolir? Olha, Camila, eu não vejo problema. Isso é um relacionamento político, é um chefe de poder, não vejo problema nisso. O problema é quando qualquer intenção política seja materializada em leis que sejam prejudiciais à população e ao país. Essa é a questão. Então, assim, o relacionamento político, né, com estados que têm parceria com o Brasil, no caso, parcerias comerciais, não vejo problema. Né? Não, assim, a gente está hoje com a pulga atrás da orelha em relação a tudo que venha de lá do Oriente, né, da Ásia, por razões óbvias. Né? Então, mas eu não sou daqueles que tiram conclusões indutivas, prevendo algo tenebroso, algo ruim, né, em função de algo errado que determinado país tenha feito, né, algo errado que tenha prejudicado o Brasil e o mundo. Eu procuro dissociar as coisas, né, sem radicalidade. Vamos contextualizar direitinho. O que vai gerar dessa parceria lá com a China, por parte do Rodrigo Pacheco? Essa é a questão. Por enquanto, só no diálogo, só falando coisas bonitas, né, coisas ali amistosas, por enquanto não vejo problema algum. Está dentro do script, do bom relacionamento institucional diplomático. Doutor, por falar em relacionamento diplomático, nós temos o presidente Bolsonaro aí gerando matérias, deixando a esquerda dormindo de conchinha. Alguns estão apavorados dentro da banheira, lá no banheiro, em posição fetal, chorando litros. O pai, inclusive, está batendo na porta. Parece que, ao ir comprar cigarro, descobriu que o filho esquerdista está em pânico e voltou para casa, porque ele disse que o decreto que restabelece as garantias do artigo 5º da Constituição já está pronto. E olha só, eu tenho o vídeo. Vamos ver o vídeo. É o bem maior que nós podemos ter. Tenho falado, se baixar um decreto que já está pronto, todos cumprirão.
Por que todos cumprirão? Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição, que todos nós juramos defendê-la. O nosso direito de ir e ver é sagrado. A nossa liberdade de crença também. E também o trabalho. Não se justifica daqui para frente, depois de tudo que nós passamos, fechar qualquer ponto do nosso Brasil. Aquele que abre a mão de parte da sua liberdade em troca de segurança, por menor que seja, acaba no futuro não tendo liberdade e nem segurança. Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. E aí, doutor, o que o nosso presidente quis falar com tudo isso? Porque tem muito jornalista, inclusive o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, dando pitis assim no Twitter, completamente desesperado. Ato de desespero de quem está esperneando. O presidente da República falou o óbvio do óbvio. Assim, eu tinha sugerido algo similar. Data de 11 de abril, eu lancei uma ideia nova, lá numa live que eu fiz, exatamente nesse sentido. No seu canal, né, doutor? Foi no meu canal, Renata R. Gomes, nesse sentido. Uma sugestão, veio um insight deles, tem certas coisas que vêm na cabeça, e você tem uma missão de passar adiante. Então, assim, qual era a ideia? O artigo 36, parágrafo 3º da Constituição, diz que uma intervenção federal em estados, por parte do presidente da República, para garantir autonomia municipal, para garantir direitos inerentes à dignidade humana, para garantir questões ligadas à federação, ao sistema representativo e por aí vai, quando um decreto presidencial seja suficiente para colocar ordem na casa, sustando as ordens ilícitas, criminosas de governadores, a autorização do Congresso Nacional é dispensada. Toda a criminalidade institucional que está havendo por meio de governadores e prefeitos tem origem em decretos. Certo? Um decreto presidencial, sustando todos esses decretos de governadores, seria suficiente para repor a ordem, em parte. Por quê? Porque a gente sabe, o país que a gente vive, a gente consegue ler no contexto, os governadores iriam se rebelar e não aceitariam cumprir o decreto do presidente. Então, você tem que conjugar esse artigo 36, parágrafo 3º, com o artigo 142. Chefe de poder, chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas, usando as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Quando você usa as Forças Armadas também para garantir a lei e a ordem, garantir o quê? O cumprimento do decreto presidencial que restaura o artigo 5º da Constituição. Então, você vai usar as Forças Armadas para fazer valer o seu decreto, cujo conteúdo é inquestionável, foi o que o Bolsonaro falou. E quando ele faz isso, as polícias militares e bombeiros militares, elas ficam sob comando do Exército, porque elas são forças auxiliares do Exército, que está lá no artigo 144, parágrafo 6º da Constituição. Por que garantia da lei e da ordem? Porque seria uma espécie de intervenção na segurança pública do Estado, que é o que está faltando. Por que as pessoas não trabalham? Por que as pessoas estão apanhando na rua? Porque falta segurança pública. Percebe? Então, toda essa segurança vai para o comando do ministro da Defesa, obviamente ligado ali ao Exército, e resolve o problema, faz o dever de casa. Aí aquela dúvida que fica, não, mas eu vou impugnar no Supremo. O Supremo vai declarar um decreto que apenas diz que é dever cumprir, que deve ser cumprido o artigo 5º da Constituição, e identifica o que está sendo violador da Constituição. O Supremo vai dizer que isso é inconstitucional? Se o Supremo fizer isso, primeiro, ele está no processo de autofagia pura, ele se enforca. Segundo, ele está dizendo que o chefe supremo das Forças Armadas, que dá a palavra final para a garantia da lei e da ordem, como está na Constituição, está na lei complementar
97 e 99, não é bem assim. Que o chefe supremo sou eu, togado. Ou seja, o decreto entrará em cena, né, será conjugado com o artigo 142 e sai supremo de cena. Ninguém poderá fazer absolutamente nada. Né? É por isso que o Bolsonaro falou, na minha leitura, logo, logo esse suplício vai acabar, porque estava tudo sendo programado. Isso é operação militar, é operação de guerra, guerra de quinta geração. Percebe? O Bolsonaro deixou claro isso no discurso dele dessa semana, de quarta-feira, se não me engano, o que estava acontecendo. Então é isso que está acontecendo. Virá o resgate do artigo 5º e eu diria que a opressão diminuirá bastante, se não desaparecer por completo. Tudo vai depender de como será a execução do decreto. Ou melhor dizendo, tudo vai depender de como a população, o que a população sentirá quando enxergar o decreto sendo concretizado na prática. Então, eu estou muito feliz em relação a isso que está acontecendo. Eu diria que é daí para melhor. Doutor, mas, por exemplo, o STF se mete em tudo, né? Junto com os partidos de esquerda que vira e mexe, quando não conseguem por meio de voto, recorrem ao STF a partir de ADIs. E se o STF, a pedido da esquerda, né? O STF ele só funciona, né? Ele só trabalha quando provocado. E se um partido de esquerda falar, escuta, esse decreto é inconstitucional, o STF barra isso aí, como é que fica? STF será ignorado, será atropelado, estará infringindo a própria Constituição de uma forma descarada. Porque o decreto, eu presumo, não vai criar direitos, ele vai apenas restaurar o artigo 5º. Ele vai declarar o que é ilícito hoje em dia, que são esses decretos de governadores e prefeitos, porque criam coisas absurdas que nem no estado de sítio o presidente pode criar. Percebe? Então não há como se declarar esse decreto inconstitucional. E o presidente já disse nos últimos discursos que ele não reconhece mais o STF como o último detentor da última palavra, inventando modas e mais modas, tocando terror no país. Ele disse isso de uma forma velada, de uma forma subliminar, quando chamou de excrescência o que o STF fez. Então, essa é como, fazendo mal comparando, com a reforma protestante, quando se criticava a Igreja Católica na época, queria monopolizar o acesso a Deus por meio de padres. O que significa? A birra ali na reforma protestante foi isso. Não, você não precisa de padre para acessar Deus. Você tem acesso direto a Deus. É mais ou menos isso, né? O Deus aqui está morrendo, o Deus jurídico do país está desaparecendo. Porque o direito é passível de compreensão por todos. Artigo 3º da Lei de Introdução, ninguém pode alegar que desconhece o direito para justificar algo errado que faça. Está ali. Uma regra das regras mais basilares do direito que a gente tem aqui. É ignorado. A gente não precisa de um deusinho dizendo que é certo ou o que não é certo. Não precisa de um deusinho para dizer o que o presidente da República pode ou não pode fazer. O cara é chefe de Estado, ele sabe ler, ele sabe as prerrogativas dele. Tanto é que é impossível você se candidatar a algum cargo público eletivo se você for analfabeto. Analfabeto pode votar, mas não pode ser presidente da República. Dentre as razões mais óbvias, o cara tem que saber ler uma lei e identificar o que ele pode ou não pode fazer, identificar as próprias prerrogativas. Então, é esse estado, eu diria, de alforria jurídica que a gente está passando. O STF não invalidará. Se ousar, no mínimo, será atropelado, no sentido metafórico. As decisões esdrúxulas serão ignoradas, se não acontecer coisas mais drásticas contra os ministros. Possivelmente poderá ocorrer se eles ousarem. A gente não está brincando, o presidente da República não está brincando quando ele está falando. Ele está relegitimado, no mínimo, 75 milhões de brasileiros. 25 milhões de famílias que foram às ruas, 25 milhões de pessoas que se traduzem em 25 milhões de famílias. Ele está relegitimado, ele foi reeleito agora, dia 1º de maio. A sinalização que ele precisava era isso. Eu fui reeleito 1º de maio. Agora eu vou fazer o dever de casa. Como a gente está no estado de guerra, eu tenho que fazer de uma forma que ninguém imagine. Eu tenho que pegar esse pessoal de surpresa. E é isso que vai acontecer. Renato, o senhor disse que
analfabeto não pode assumir a presidência da República. Como que a gente explica Lula, então? Olha, ele sabe ler, sabe escrever, né? Pode não ter cultura, mas é um cara inteligente. Não tem como negar que o Lula era um cara inteligente. Errou? Errou. Paciência, está pagando o preço agora. Mas faz parte da vida, né? Ele teve uma oportunidade grandiosa para colocar o país como sendo o país primeiro do mundo em tudo, né? E jogou por terra. Né? Pretendeu um projeto de poder que faliu a si próprio, né? Aos seus e ao país. Então já era. Esse aí é o morto político. Não tem chance mais, já era. Doutor, por falar em morto político e política, nós tivemos aí por um único voto, um único voto, não conseguimos aprovar a PL que penalizava o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e a usurpação dos poderes. Na CCJ, rejeitou o projeto que tornaria crime o STF usurpar da competência do Congresso. A proposta apoiada pelo governo e que permitiria afastar ministros da Corte foi derrubada pela margem apertada, 33 votos a 32. Em conversa com o deputado federal Sóstenes, ele disse que, na verdade, 3 deputados traíram eles. 2, ele não quis citar o nome, porque ele está tentando reverter o voto, e 1, no caso, foi o PTB. Quão isso é prejudicial a nós, enquanto sociedade, a não aprovação desse projeto? Porque ele explicou que, desde 2016, o STF vem fazendo ativismo judicial, vem usurpando e está numa escala crescente, a ponto de determinarem até prisão de deputados, jornalistas, ativistas, buscas e apreensões, enfim. Quão isso foi prejudicial não ter esse projeto aprovado? Vou ser bem sincero com você, Camila. Prejuízo zero. Com a mudança de postura do Bolsonaro, e aí o que vem pela frente, prejuízo zero. Você não precisa de uma lei para dizer que o ministro cometeu crime de responsabilidade usurpando competência. Quando a usurpação de competência existe, o próprio presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República sabem disso. Se eles sabem, eles que façam o que é certo. Vão lá no Senado e protocolem o pedido de impeachment daquele que usurpou competência. Simples assim, tome medidas duras que a situação requer. Você não precisa de lei para isso. O que se precisa é de mudança de visão em relação ao direito já existente, que é mais do que suficiente para resolver esse tipo de problema. Todas as decisões de usurpação de competências só houve porque foram aceitas, acatadas por Câmara, Senado, Presidência da República. É simples assim. Não é uma lei que vai resolver o problema de ativismo judicial. Porque se o Rodrigo Pacheco continuar não aceitando dar andamento aos processos de impeachment, tanto faz que o comportamento do ministro incida numa lei que seja criada. Tanto faz. A questão é, essa lei vai prever punição para o presidente do Senado, caso não dê andamento aos pedidos de impeachment? Aí faria alguma diferença. Né? Se o ministro cometer aqueles crimes previstos em lei, o Senado for acionado e o presidente do Senado não der andamento ao pedido, ele estará incidindo em crime de responsabilidade e também estará sujeito ao processo de impedimento. Mudaria de figura. Né? Ou perda do cargo, mudaria de figura. Percebe que haveria uma punição. Para quem? Para hoje quem domina o processo político de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vejo esse desespero em função da reprovação de uma lei, é porque as pessoas não têm noção jurídica básica, não têm a consciência jurídica mínima, né, para fazer uma leitura mais, eu diria, mais estratégica do cenário em relação a tudo que está acontecendo. Não é caso para se preocupar, isso não é o fim do mundo, e com a mudança de postura do presidente, com o resgate do artigo 5º, o recado foi mais do que dado. Usurpações de competência não serão mais toleradas. A gente está entrando numa nova fase da República. Se Deus quiser, a gente está saindo de republiqueta e entrando ali no início de uma república séria. Vamos aguardar. Doutor, por falar em usurpação de poder, a Justiça do Rio Grande do Norte proibiu a Prefeitura de Natal de fazer propaganda a respeito da ivermectina. Eu não sei em que momento que juiz virou médico,
mas eu sei o momento que o Supremo Tribunal Federal deu autonomia para prefeitos e governadores decidirem o melhor caminho para se conter a pandemia dentro dos seus municípios. Como é que fica isso? Desde quando a justiça pode definir o que pode ou não pode ser ministrado por médicos e o que um prefeito pode ou não pode fazer? Olha, a usurpação de competência é grosseira, né? Grosseira. Isso aí você se incide em algum crime. Isso aí você incide em crime contra a segurança nacional. Você está usurpando competência. Poderes do prefeito municipal, né? O artigo 18 fala que você inviabilizar o livre exercício dos poderes da União ou dos estados é crime. Mas o artigo 17 fala que você cometer uma violência contra pilares do regime vigente também é crime. Ali é uma violência institucional grosseira. Usurpação de competência por juízes, por desembargadores. Isso está acontecendo pela certeza da impunidade. Eu diria o seguinte, a minha previsão, o decreto do presidente entrando em vigor, essa palhaçada vai acabar. Esse pessoal será enquadrado de alguma forma, porque vale também para a questão da saúde. O Bolsonaro está batendo muito forte na importância do tratamento antecipado, está batendo muito forte nisso. Está chamando, inclusive, não vou falar a palavra para não, de repente, não sei como é que está sendo, está desqualificando completamente esse pessoal que está sendo contra e que não apresenta alternativa. Então, não vejo essa decisão como se perpetuar. Ela vai cair. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Doutor, vamos falar um pouquinho de Jacarezinho, lá no Rio Grande, lá no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, o senhor mora aí no Rio de Janeiro, que um policial acabou morto, um policial civil, mas uma ação policial nos livrou de 24 bandidos. A ação foi da Polícia Civil, a partir de um documento vazado do Ministério Público do Rio de Janeiro, que permitiu que os bandidos se reorganizassem, e a Polícia Civil foi lá, falou, olha, aqui não vai rolar essa parada de vocês. E acabou aí com 25 mortos, infelizmente um deles foi um policial civil, e claro que a esquerda oportunista, que adora um cadáver para fazer palanque, já está pedindo o fim da polícia militar. Tipo, polícia civil fez ação, mas a gente põe a culpa é minha, eu boto o que eu quiser, eu quero botar na polícia militar e ponto. O que me chamou a atenção foi que o Mandetta, que é ortopedista e ex-ministro da Saúde, foi dar lá o seu pitaco falando que Jacarezinho é a síntese da barbárie. Como é que fica? Inclusive, doutor, a celeuma do vídeo anterior foi porque eu fui falar rápido e falei bárbare. Porque isso aqui é uma bárbare, isso aqui não é uma bárbare, não. Porque é barbárie! Porque é barbárie! Então, vamos falar bonitinho. Barbárie, tá? Disse o Mandetta. Como o senhor vê essa declaração do Mandetta, se na verdade a Polícia Civil evitou que meninas continuassem sendo prostituídas, que moradores parassem de serem assassinados, porque eles estavam matando moradores para ocupar as casas desses moradores, cooptando crianças para o tráfico. Como o senhor vê essa declaração de um ex-ministro da Saúde e essa ação da esquerda, que inclusive os partidos de esquerda, o PSB, levou para o Supremo Tribunal Federal para questionar essa ação da polícia, e o Fachin pautou o julgamento sobre a redução da letalidade policial, partindo desses 24 mortos, porque foi um policial civil, então dos 24 bandidos mortos, e a ONU, que é uma satisfação. A ONU, que raios tem a ver a ONU com o que acontece aqui, doutor? Camila, eu diria o seguinte, é o tipo de declaração que deve ser ignorada, não deve ser rebatida, na minha leitura, como se lida com comunicação com esse pessoal, é para ser ignorada. Eu vejo a melhor resposta é continuar com as operações fazendo o dever de casa. A polícia sendo polícia e sendo respaldada por aqueles que a avalizam, que é o governador Cláudio Castro, que é o presidente da República. O que o Supremo vai decidir em relação a isso é para ser ignorado. O Supremo não tem nada a ver com política de segurança do Estado. Não tem nada a ver com combate à criminalidade, que é a política pública. Percebe? Então, assim, isso é o teatro, faz parte do teatro.
O resgate do artigo 5º envolve o acerto de contas com o Estado de Direito, o retorno do Estado de Direito. O Bolsonaro falou artigo 5º, mas eu abarco a Constituição como um todo. Envolve o retorno do Estado de Direito, o resgate das prerrogativas que foram usurpadas de todos os poderes da União e dos Estados também. No caso, mais especificamente do Rio de Janeiro, da política de segurança pública do Rio de Janeiro. Se não foi a Polícia Civil, se não fosse a Polícia Civil, poderia ser a Polícia Militar que estivesse fazendo serviço. Poderia ser as Forças Armadas, porque era caso crasso, desde aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, de acionar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, intervindo na segurança pública do Rio de Janeiro, por necessidade, para colocar ordem na casa, já que a polícia estaria proibido de ser polícia por uma decisão inconstitucional do Tribunal de Cúpula. Percebe? Então, tudo está acontecendo como tem que ser. O teatro do judiciário deve ser ignorado. As falas desses políticos que não se sustentam em pé devem ser ignoradas. O trabalho de bastidores, o trabalho bem feito. O que deve ser feito, sim, é investigar como esse documento do Ministério Público foi parar no meio dos marginais. Isso deve ser apurado. Ou seja, houve um vazamento, uma operação que poderia ser muito menos, poderia ter sido menos invasiva, ela acabou sendo ali, tendo umas consequências mais drásticas por, eu diria, a quebra de sigilo. Isso aí teria que ser investigado. É a única coisa necessária para apurar, para melhorar, para operações futuras. Mas não existem injustiças aos olhos de Deus. Existem injustiças aos olhos dos homens. E se os homens forem de bem ou homens do mal, a gente vai ver se a injustiça realmente existe ou não. Doutor, por falar em esquerda e palanque em cima de cadáver, essa semana o presidente Bolsonaro foi culpado pela morte do humorista Paulo Gustavo. Ele também foi culpado por aquele maluco que adentrou numa creche e matou as crianças e as professoras. Eu nem digo maluco, porque maluco quero ver invadir morro com facão e matar traficante, né? É bem um desgraçado mesmo. Também ele foi culpado por essa ação da Polícia Civil, falando que foi tudo por culpa do Bolsonaro. Alguma coisa que aconteça no mundo, no cenário global, que não seja culpa do presidente, por que essa gana de culpar o presidente de tudo? Camila, o que se pode fazer contra o presidente hoje? O que os inimigos da pátria podem fazer contra o Bolsonaro? Nada. Só ofender a honra, gritar e tentar, por ativismo judicial, inviabilizar que o governo dê certo. Forjar, manipular o direito, manipular o funcionamento das instituições para criar coisinhas para tentar prejudicar o presidente e o governo. Absolutamente mais nada eles podem fazer. O que está acontecendo são atos de desespero. Quem detém o poder efetivo no país é o presidente da República, como ele gosta de falar, e ponto final. Gostem ou não gostem. Ele foi reeleito agora dia 1º de maio, e está mostrando a que veio, está voltando a ser aquele presidente raiz que todos gostariam de ver desde o início, mas por razões que não vem ao caso ficar falando, não conseguiu ser. Mas agora, com função do aprendizado, em função da experiência nesses 2 anos de tudo que aconteceu, tudo que vivenciou, com mais informações que ele obteve, está chegando a hora desse suplício acabar. Doutor, por falar em suplício acabar, eu sinto o cheiro de traição, porque ninguém coloca a mão no meio da cobra se não for para ser picado. E ninguém tem o poder de botar a mão numa cobra e ser picado se não tiver o mesmo veneno para sobreviver. Renan Calheiros, Lira e Gilmar Mendes se encontram na casa de Cátia Abreu. Segundo o Lira, foi apenas um almoço, um encontro que não significou nada, não significa aproximação política com Renan, e que se tratou de um encontro casual, informal e descontraído. Ao ser questionado pela CNN se tratou da CPI com Renan, ele fala: não tratei sobre isso e o presidente nunca me pediu ajuda com isso, até porque não sou senador. Que ótimo! Quem se encontra com pessoas que são contrárias ao presidente, como Cátia Abreu, Renan Calheiros e Gilmar Mendes, e não são do mesmo lado político, segundo o próprio Lira,
para tomar uma cervejinha, comer uma pizza, filar uma carninha, e não tem nada a ver, é para descontrair. Eu não vou descontrair com o inimigo. Como é que fica essa parada, doutor? Olha, vamos especular, né? O Lira, eu sinto que ele está mais próximo do Bolsonaro, né? Ele está próximo do Bolsonaro. Desse pessoal aí, eu poderia apostar, né? Se eu tivesse que apostar, eu poderia apostar que ele é o que tem mais percepção da realidade, melhor percepção dos fatos. Ou seja, ele tem uma noção de realidade melhor do que os outros. Percebe? Ele está ali, eu diria, até por ele ser o responsável por encaminhar impeachment do presidente, os projetos do presidente normalmente passam primeiro pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados normalmente tende a ter mais aproximação com o presidente da República. O Bolsonaro foi da Câmara dos Deputados por muitos anos, 28 anos, e conhece o Lira já há bastante tempo. Não estou falando que o Lira seja um santo, mas eu diria o seguinte, eu não presumo, por mais que ele estivesse nessa reunião, eu não presumo que ele estivesse ali confabulando contra o presidente. Porque ele é um cara inteligente, ele é inimigo político do Renan Calheiros, ele sabe, ele tem um instinto de sobrevivência, ele sabe qual é o lado certo da moeda. O lado certo da corda, melhor dizendo. Da moeda também pode ser, né? Moeda faz até mais justo quando se fala de política. Então, assim, eu estou tranquilo, eu não vejo o Lira como traidor, não. Tá? Eu vejo ele como político tradicional, líder de um grupo lá dentro da Câmara, que joga o jogo da velha política. E óbvio, quando aí os interesses pessoais, dentro das facilidades que se encontra, obviamente envolve as emoções pessoais também, medo, por exemplo. O medo faz você agir de uma forma ou de outra, faz você repensar seus interesses pessoais. Então, a gente está num cenário onde a temperatura está aumentando, o cenário político está ficando, eu diria, incompreensível para esses inimigos do Brasil, esses inimigos da pátria. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, não têm a menor ideia do que vem pela frente. Eles estão desesperados. Então, vem esses almocinhos, eu não vejo nada demais nesses almocinhos partindo dos inimigos. Não vejo nada demais o Lira ter participado como um chefe de poder. Vejo muita coisa ruim e do ministro do Supremo participando de tramóias políticas, de confabulações, de encontros políticos. Isso não é coisa de juiz, para o juiz fazer. Fora isso, está tudo normal, tudo dentro do script, faz parte do jogo. Vamos ver o que vem pela frente. Doutor, e falando que vem pela frente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, na verdade, porque o ministro não foi nomeado aqui na matéria da Mônica Bergamo, conhecida também como assessora do PT, falou que o Bolsonaro é um tigre de papel. O governo está trôpego e Bolsonaro é tigre de papel, dizem ministros do Supremo Tribunal Federal. Na opinião dos magistrados, Bolsonaro, no entanto, tem se mostrado um tigre de papel. Como o senhor vê uma declaração dessa de ministros para a Folha de São Paulo, que vem aí recebendo uma boa quantia da China? Olha, papel corta. E corta bastante. Quem já cortou o dedo com folha de papel sem querer, sabe que faz um talho e arde. Dói para um cacete. Dói bastante. Então, o papel arde. É o tigre de papel? O tigre de papel corta. Percebe? Então, assim, por que eles falaram isso? Isso aí, óbvio, eles falaram de bastidores e alguém trouxe a mensagem. Eu diria que é um ato de desespero. O Supremo, Camila, ele não tem como implementar decisões contra quem quer que seja, do jeito que eles estão fazendo, abusando de poder. Eles não têm como. O Supremo não tem polícia. Hoje, eles se valem de uma banda da polícia que está sem comando. Quando essa banda tiver sob comando, quando a Polícia Federal puxar esse pessoal para o comando delas e tiver comandado efetivamente pelo ministro da Justiça, acabou os arbítrios do Supremo. Porque o artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112 será posto à prova. Ou seja, é dever não cumprir ordens ilegais de todo servidor público federal, de todo servidor público em geral, de todo cidadão brasileiro e estrangeiro residente no país. É dever não cumprir ilegalidades. O que esses delegados fazem? O que esses agentes federais fazem?
Percebe? Então, a polícia está sem comando. Quando a polícia tiver com comando 100% na mão do diretor-geral da Polícia Federal, do ministro da Justiça, acaba. Toda essa valentia da toga, ela desaparece. Percebe? Então, assim, eles falam coisas que eles não têm como cumprir, não têm como sustentar esse poder que eles acham que têm. E eles estão elevando o tom para acompanhar Bolsonaro, e eles vão ruir. Porque Bolsonaro está elevando o tom dentro das 4 linhas da Constituição, não está fazendo absolutamente nada de errado. Os togados estão elevando o tom completamente fora da Constituição. Eles estão entrando em declarações políticas, juiz não faz política. Juiz não fala, fica falando para a imprensa, dando pitacos políticos a respeito da pessoa do presidente da República. Juiz não fica fazendo política, se encontrando com os senadores e deputados, vendo o que é melhor, isso não é coisa de juiz. Então, a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, ela é infringida toda hora. O presidente da República eleva o tom, mas está dentro das 4 linhas da Constituição. Os ministros do Supremo, que se arrogaram um poder que eles não têm, e que hoje eles estão por cima, porque hoje há um Estado criminal em andamento, que logo, logo vai definhar. Então, eles se acham no poder, porque eles ainda têm o aval da imprensa, da OAB, de tudo quanto é inimigos do Brasil, que estão aí atentando contra a presidência da República, contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra a pretensão democrática. Eles se acham no direito de elevar o tom e tentar se manter na crista da onda. Mas o desfecho dessa história é extremamente previsível, extremamente previsível. E a gente vivenciará isso. A gente está no momento mais importante da história do Brasil, na minha ótica. A gente vivenciará o desfecho dessa trama diabólica. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Doutor, a mídia está se juntando contra o presidente Bolsonaro. Inclusive, o Congresso em Foco soltou um edital na sexta-feira pedindo o impeachment dele. O dono do Congresso em Foco era um senador que agora me falha o nome dele. Mas, enfim, isso aqui foi construído com dinheiro público, inclusive. Então, ele está falando, chega de Bolsonaro, morte e causa impeachment já. A impressão que eu tenho, partindo da volta dos camponeses revolucionários armados, que estão matando, inclusive, fazendeiros, espancando, torturando, enfim, que foi noticiado há 2 semanas atrás. O Boulos, que botou o MTST para queimar pneus em 16 vias do Brasil na sexta-feira. A impressão que parece que a gente está lá em 1963, quando tentaram uma revolução agrária através desses camponeses armados, o caos em vias públicas, se aproximando de 1964. Como o senhor enxerga tanto essa união, inclusive a Brage está por trás do Congresso em Foco, pedindo impeachment do presidente, as ações do Boulos e todo esse caos que a esquerda está tentando colocar para prejudicar a imagem do presidente? Eu vejo com ótimos olhos, Camila. Vamos enxergar o copo meio cheio. Eu gosto de falar, a água está pela metade. O copo está meio cheio. Quanto pior fica, maravilha, mais rápida a mudança que a gente deseja. Todo esse pessoal, a gente vê a quem serve. Percebe? São inimigos do Brasil, inimigos da pátria. Esse pessoal não vai sair de cena em breve. O país está monitorado pela inteligência, o país está militarizado em todos os cantos, dentro da administração pública, pela GLO atuando na Amazônia. Está tudo sendo preparado, eu diria, para o desfecho grandioso que eu diria que será a segunda independência do Brasil, a reindependência do Brasil. Ou, quem sabe, a nova abolição da escravatura. A nova abolição da escravatura, que a gente vive num regime de escravidão e não percebe. A burocracia insana inviabiliza qualquer coisa aqui no Brasil. A gente não percebe que vive num regime socialista, e que a gente não tem liberdades efetivas, tem pseudo-liberdades. Sim, 50% dessas liberdades são obstruídas. Você quer abrir um negócio, você não consegue, você tem tendência a você quebrar, se você não tiver muito capital de giro, para se sustentar ali por 2, 3 anos. Por quê? Porque é tudo para inviabilizar a concorrência. O nosso capitalismo é um capitalismo de amigos do rei. Sempre foi o Estado em parceria com grandes empresas que dominam o cenário inteiro. As pequenas são destruídas. Então, a gente foi trabalhado, a sociedade foi trabalhada para viver na miséria, viver sob controle gerencial do Estado.
né, o controle e fiscalização do Estado. Quando aparece alguém lá que incomoda, ou você multa, você faz alguma coisa, cria alguma coisa, uma lei inviabilizando, aí vem uma empresa grandona e compra, e você vai eliminando a concorrência. A gente vive nisso. Então, assim, com toda tentativa hoje contra o Bolsonaro, eu diria que faz parte do processo de desespero, né, que eles estão implementando, né, eu diria, processo de não ter mais o que fazer. Eles estão com o último suspiro, dando o último suspiro. O que é a Abrage? É uma associação de jornalistas. O que é isso? Que poder que esse pessoal tem? Poder de encher um saco. Pois é, quem é? O que é o impeachment? Por quê? Qual é o fundamento do impeachment? É o presidente defender a ciência e esse pessoal querer impor a ciência? É isso? É isso? Aí a ciência que vale, a ciência que deixou de salvar muita vida, muita gente, essa aí que eles querem impor é o politicamente correto, com base nessa narrativa grotesca do sistema de justiça, dos infiltrados no sistema de justiça que ficam avalizando isso, canetada para cá, canetada para lá, impedindo os bons gestores municipais de darem sequência nas suas administrações públicas, né? É isso que está acontecendo. Então, assim, eu não levo nada disso em conta. Quando eu costumo levar em conta é para colocar ali mais uma cereja no bolo para comemorar, porque logo, logo isso tudo acaba, né? Quanto pior fica, mais rápido a mudança que a gente deseja. Copo sempre meio cheio. Copo sempre meio cheio, doutor. E falando em copo sempre meio cheio, o que podemos esperar dessa semana que está por vir? Olha, é uma coisa, algum passarinho me disse, né, eu espero alguma coisa que dia 13 de maio, quem sabe, seja a data do decreto do Bolsonaro da implementação. Por que 13 de maio? 13 de maio não foi a data da abolição da escravatura? 13 de maio de 88, a Lei Áurea? Por que não? Seria uma data emblemática, né? Seguindo com discurso em rede nacional, preferencialmente ao vivo, seria maravilhoso, né? Então, assim, eu vejo para os próximos dias cenas maravilhosas dos próximos capítulos, desse aumento da temperatura, né? Eu diria o seguinte, a panela de pressão, eu gosto de manhã, Camilo, não sei se você gosta, os amigos aqui que estão nos assistindo gostam, eu gosto de aipim descascadinho, você descasca o aipim, aquela aipim manteiga, você bota saquinhos de meio quilo no freezer, deixa congelado. De manhã, eu gosto, às vezes, pega um saquinho desse, arranca o plástico, bota na panela de pressão, enche de água, bota um salzinho. Quando pegar a pressão, depois de 5, 6 minutos, você desliga. Aí você bota aipim no prato, eu gosto com azeite, queijo parmesão, né, eu como com cafezinho, uma maravilha. Eu diria que a panela de pressão está chiando, né, mas ainda não tem os 6 minutinhos completos. Eu diria ali que tem aí 3 minutinhos completos, né, o aipim está quase pronto. É mais ou menos isso que eu espero. Não tem para onde fugir muito. Não há como retroceder. As pessoas fazem analogia ao Chega-P, não vou falar palavrão, mas do Chega-P do Bolsonaro do ano passado, que logo depois endureceu. É outro contexto. Não dá para fazer uma analogia entre contextos diferentes. É outro contexto completamente diferente. A gente está numa situação onde Bolsonaro iniciou o processo de elevação de tom, está progredindo, está intensificando de uma forma que ele não tem como retroagir. Porque nesse contexto atual, há vidas em jogo, há liberdades efetivas em jogo, há a Constituição em jogo. Ou essa Constituição vai valer, nem que seja implementada pela força, que é o que está precisando, ou se rasga de vez e a gente reinstaura, né, uma nova Constituição, aí sim, dá-se um golpe completo e se faz um negócio diferente. Isso não vai acontecer. Então ela vai ser reinstaurada com a reposição do artigo 5º e, obviamente, os outros artigos virão em sequência. É isso que eu espero para os próximos dias, né? Eu diria que milhões estão esperando, mas muitos estão descrentes porque fazem analogia com o Chega-P do presidente. Eu digo o seguinte, é outro contexto, esqueçam o Chega-P, tragam para os dias de hoje e parem de se apegar a coisas que deram erradas lá atrás, que frustraram vocês, que hoje te deixam desesperançosos e descrentes, fazendo vocês sofrerem e contaminar o amigo do lado com mensagens negativas. Vocês acabam atuando para as sombras de uma forma inconsciente. Se apegue ao presente. O presente é o seguinte, o caldeirão está fervendo, ou a panela de pressão está chiando, e logo, logo o aipinzinho
será aproveitado, será apreciado com um cafezinho quentinho. É o que eu penso para os próximos dias. Doutor, canal, Twitter, Instagram, telefone, todas as formas de contato. Camila, minha amiga Renata R. Gomes, é o YouTube, Facebook, Telegram, Renata R. Gomes, o Telegram, o Twitter e o Instagram, Renata R. Gomes Oficial, está aí na tela, e o Signal, Renata R. Gomes também. E quem quiser minha trilogia, é só mandar um zap para mim, 21 DDD 999899657. 1.500 páginas, eu diria, para ajudar as pessoas a despertarem para o direito e a política de uma forma original, inovadora, né? Original já é inovadora, mas de uma forma que vai fazer pensar sobre tudo que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Pode repetir o telefone, doutor? 21 99989 9657. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor. As redes do doutor estão aqui na caixa de informações. Inclusive, Renato, você acredita que outro dia uma mulher veio? Por que você fica repetindo doutor toda hora? Você vê o nível de chatice das pessoas. Você tem uma ideia da paranoia das pessoas. Então, eu quero agradecer também os comentários dos haters, claro, que engajam o canal. Então, gostou, dá like, comenta e compartilha. Não gostou, comenta do mesmo jeito, porque engaja e é legal, né? Quer deixar o seu último recado, doutor? Olha, confiança sempre. A gente vai vivenciar muitos anos de nossas vidas ainda. Um Brasil, pátria do evangelho, coração do mundo, né? Já previsto lá atrás por Chico Xavier. Né? Então, confiem. Desapeguem-se de qualquer coisa, confiem, basta confiança e façam certo, sigam a consciência. Só essa é a mensagem. Encontro vocês amanhã, domingo, às 6:30 da manhã, também com Ivan Kleber, para a gente falar um pouquinho sobre o Brasil e o mundo. Fiquem todos com Deus e até mais.